Esse cara fez algo quase que impensável. Ele conseguiu ir parar em um mesmo Isekai 2 vezes. E agora a sua missão é novamente salvar o mundo da destruição. No começo do episódio, Zetsu está tranquilo em sua sala de aula, enquanto a sua amiga Yuri está mexendo com ele, mesmo com Zetsu dizendo que não é para falar com ele para que não espalhem rumores estranhos. Mas ela disse que não liga. É então que quando Zetsu pergunta como vai o outro mundo, tudo fica escuro e aparece um círculo mágico no chão. E eles são invocados para outro mundo. O Zetsu reconhece esse mundo logo de cara. Enquanto isso, aparecem alguns monstros de armadura que partem para cima deles. No momento em que todo mundo correu, ele só ficou parado. E a Yuri o abraça na intenção de protegê-lo. Tá de brincadeira, né, fia? Mas ele só dá um peteleco no monstro e ele voa para bem longe. Então ele corre junto com a Yuri para se proteger. E com isso, aparece um exército de humanos para lutar contra os monstros. O Zetsu se pergunta se a guerra já não tinha acabado e sente uma energia amaldiçoada vindo dos monstros. Depois disso, aparece uma heroína que pede para que eles saiam daquele lugar. E é isso que eles fazem. Já no Palácio Real, o rei fala que eles são heróis que vão ajudá-los na guerra e que anteriormente outros heróis foram invocados também, que é o destino deles estarem ali. O Zetsu, que foi um desses heróis, fica impressionado em pensar que se passaram 5 anos. A princesa diz que entendem todos estarem confusos, mas pede que eles os ajudem nesse momento difícil. Os alunos não estão nem um pouco confiantes, melhor dizendo, estão cagando de medo, mas dizem que lutar nisso daí é melhor do que sair do castelo, sabe-se lá pra onde. Então ela agradece a coragem de todos. Coragem é meio forte, né? E que vai preparar o lugar deles para ficarem. Os outros heróis estão treinando os alunos para melhorar as suas habilidades. E a Yuri parece ter algum talento para a magia, e o Zetsu até percebe. É então que uma das heroínas percebe que o Zetsu tá matando muita aula. Tá parecendo eu na faculdade. E que essa sua postura calma lembra um herói que lutou aí 5 anos atrás. Mal sabe ela, mas de que esse seu jeito não vai durar muito nesse mundo. Então pede que ele volte ao treinamento. Você nem sabe com quem é que você tá falando, fia. Então Zetsu a provoca dizendo para forçá-lo a voltar a treinar. É então que a Elka diz que precisará mostrá-lo a dor. O problema é que quando ela vai atacá-lo, ele desvia na maior facilidade do mundo e ainda dá um tapa na busanfa dela. Somente com esse tapa que ela finalmente lembra dele. E que mal esperava o momento de reencontrá-lo. A garota é completamente gamada no Zetsu. Quando ele pergunta até quando ela ficará assim, a Elka acha que ele está querendo outra coisa, que é para servir de cadeira para ele. Vai entender, né? Masoquista extrema essa daí. Então, outro dos heróis aparece e ela conta que ele finalmente voltou. Ele não acredita de início, mas que pelo jeito dela deve ser verdade. Eles então vão encontrar com outra heroína que antes de falar algo, ela já sabia que ele tinha voltado. Todos então ficam sem jeito por não terem notado antes. O Zetsu fica receoso em pensar que depois de tanto tempo fora, eles poderiam ter sido desvividos em alguma batalha. Até a pergunta se o que está incomodando é o fato da guerra contra os demônios, e ele concorda. Mas a Elka diz que ainda tem muitas perguntas para ele. Ela pergunta como ele conseguiu voltar depois de tanto tempo. O Glenn fica impressionado também e diz que a sua aparência mudou. E até imaginou, assim como todos, que ele tinha desaparecido depois da batalha. Então ele relembra essa sua última batalha que travou antes de desaparecer. E que depois disso ele reencarnou em outro mundo, mas com as mesmas memórias e que agora novamente foi invocado nesse mundo. Os heróis não sabem como isso aconteceu também, mas
ele pede para deixar isso de lado e pergunta do seu oponente que lutou contra ele a última batalha, e pergunta se tem a chance dele estar também envolvido nisso, e que pelo jeito daqueles monstros que atacaram o reino estavam sendo controlados por magia, e só o Toma é capaz de fazer isso. Mas eles dizem que assim como Setsu, ele também desapareceu naquela batalha, mas se o Setsu está vivo, provavelmente ele também estará. Então o soldado chega pedindo a presença do Glenn, porque o rei está o chamando. Nessa reunião, o rei fala que vão declarar guerra definitiva contra o reino demoníaco. O Glenn se opõe a isso, dizendo que não faz sentido agora, mas a rainha fala que foram eles que atacaram primeiro, e com a invocação dos heróis, parece que o destino está a favor deles. O rei continua, dizendo que foi um erro terem ouvido o herói anos atrás para que se fosse feito um acordo de paz, e que o desaparecimento desse herói é um sinal para que eles unifiquem o mundo. Depois disso, aparece a Yuri, indo muito bem no treinamento, tanto que o Setsu aparece e a parabeniza por isso, dizendo que ela talvez tenha talento com magia, mas ela se questiona que esse poder é na verdade para ferir alguém, e também do porquê essas guerras acontecem. Só que diz que se ela tem talento para magia, vai usá-la para proteger o Setsu. Coitada, não sabe nem do poder que essa lenda aí tem. Mais tarde à noite, os quatro estão reunidos novamente. O Glenn diz que conseguiu ganhar um tempo até a declaração de guerra, mas que vai ser impossível evitá-la. Então, o Setsu fala que vai ter que acabar com essa guerra novamente, e que isso é algo idiota que precisa ser evitado. Todos os outros três agradecem por isso, e dizem que como guardas pessoais vão segui-lo para evitá-la também. Só que ele os retruca, dizendo que terá de ir sozinho, já que dada a situação, eles precisam ficar e proteger o reino de algum ataque. E mesmo sem querer, eles aceitam essa ordem. Já no outro dia, eles se camuflam com magia e vão até uma sala secreta onde está a espada do Setsu. Depois de pegá-la, já na sua saída da cidade, a Yuri percebe que ele está indo para algum lugar e insiste em ir com ele. Mas ele conta a verdadeira história, de que é a sua segunda vez nesse mundo, e que no momento ele está indo parar essa guerra de uma vez. Mesmo ela insistindo, ele diz que não quer que ela vá, porque não quer vê-la em perigo. Ela entende e pede para ele fechar os olhos. E o que é que a gente espera em um momento desses? Sei lá, um beijo? Mas não, a garota simplesmente usa magia para cortar o cabelo dele. Tá de brincadeira. Ela então promete ficar mais forte quando ele voltar. E então ele parte em direção ao reino demoníaco. Agora, o que vemos é a memória de uma garotinha, que é quando seu avô está se recusando a vender uma joia para um cliente. Isso porque ela tem um valor muito maior do que aparelho. O cara fala para ele dizer logo quanto aquela joia vale que ele paga. O maluco é rico demais. E quando o velho vai dizer que o problema não é dinheiro, a garotinha aparece e pergunta se o cliente veio para reclamar. E o velho diz que sim, e que o cara está atrapalhando os negócios dele. É então que o cara diz: "Tá achando que eu tô lisa? Toma aí e passa logo isso pra cá." O velho nem pensou duas vezes, vendeu logo a joia pra ele. Quando o cara sai, a garotinha pergunta se o mais importante a um artesão é o seu orgulho. E ele concorda, mas que há algumas exceções, e o dinheiro é um deles. Pô, olha a foto de funeral desse velho segurando uma moeda. Tá de sacanagem. Mas calma aí, calma aí, calma aí. Momento triste aqui. Se recompõe aí, por favor. Pois é. O velho desviveu. E agora sobrou só a garotinha, que tem o objetivo de finalizar o último trabalho do seu avô. Então, ela sai de carruagem em direção ao seu destino. Mas é aí que o cavalo para no meio da estrada, parecendo que tinha sentido a presença de algo. Então, é aí que ela vê uma coisa que se parece um porco selvagem gigante. Sei lá o que é isso. Essa coisa aí ataca a carruagem e joga a garota para longe. Ela cai, mas percebe que a sua encomenda ainda está a salvo e agradece muito por isso. Mas será que ela não esqueceu de nada não? Sei lá.
talvez o motivo pelo qual ela foi jogada da carruagem? Parece que sim. E quando ela vira as costas, aquele porco tá olhando para ela. A garotinha tenta até oferecer algo para ele deixar em paz. Oferece até dinheiro, porque o avô disse que poderia resolver qualquer coisa. O que uma coisa dessa ia fazer com dinheiro, minha filha? É então que o nosso prota brota do nada e salva a garotinha. Ele pergunta se ela está bem. A garotinha já pergunta se ele quer dinheiro, mas que na verdade precisaria entregar a encomenda para ter dinheiro antes. Ou seja, se quiser, passa tudo aí no crédito, depois eu pago. Mas o Setsu diz que não precisa de nada, mas ela continua insistindo, dizendo que o seu avô falou que não tem nada mais caro que algo de graça. Então tinha que resolver tudo no dinheiro. O Setsu diz que o avô dela não prestava com toda certeza. A garotinha percebe que a silhueta do Setsu é igual ao daquele cara do início do episódio, mas mesmo assim não fala nada. Ele percebe que ela tem uma carga muito grande e está viajando sem guarda nenhum, mas ela diz que saiu muito apressada e ninguém quis aceitar o seu trabalho. Setsu então se despede, dizendo que não adianta nada ter dinheiro se estiver desvivido. Então ela pede para que ele seja o seu guarda e que vai pagá-lo por isso. Só que ele prontamente recusa o trabalho, dizendo que irá para outro lugar e pede para ela procurar outra pessoa. Mas ela insiste, dizendo que pode ser até uma parte do caminho e que precisa muito fazer essa entrega. O Setsu aceita dessa forma, indo somente até a cidade portuária. Então, eles partem no cavalo. A garotinha fica triste em deixar os seus produtos para trás, mas o Setsu diz que ela tem que aceitar, já que ele aceitou somente carregá-la e não seus produtos. Chegando à cidade, ele fica impressionado o quanto ela cresceu, e a garotinha conta que depois da guerra de 5 anos atrás, a cidade cresceu muito, e pergunta se ele já esteve aqui antes. O Setsu fala que sim, mas antes do desenvolvimento da cidade. Ela então diz que precisará contratar um navio até a Ilha Demoníaca, mas no primeiro que ela pergunta, já fala que não vai, porque está acontecendo uma guerra e qualquer viagem para lá será cancelada. A coitada fica muito triste, e o Setsu até ri dela por tentar ir para lá nessa época. Mas ela continua perguntando a todo mundo se poderia levá-la, só que a resposta é sempre a mesma. Então, alguns soldados do reino param a garotinha, dizendo que estão fazendo inspeções no porto e pede que ela mostre a identificação. Ao vê-la, ele diz que enquanto eles estão dando a vida pelos outros, os mercadores só pensam em dinheiro. E o outro se impressiona com tal pouca idade e ela ser libertador. A garotinha se desculpa e diz que foi o jeito que ela achou para se virar. O soldado pede que ela mostre o que tem na bolsa, mas ela recusa, e aí ele vê a oportunidade perfeita para fazer algo. Mas ela diz que não pode porque é algo muito valioso. Mas ele diz que não tem sentido ser um produto se ela não pode mostrar para os clientes. E outro diz que se ela desobedecer, terá que confiscar a bolsa. É então que o Setsu intervém e pergunta se eles possuem autorização de inspecionar as coisas em plena luz do dia. E se apresenta dizendo que é guarda-costas da garotinha. Os guardas ficam muito putos ainda, perguntando se ele tem coragem de desafiar o reino. E quando eles estão prontos para lutar, aparece uma multidão de pessoas, falando que os policiais estão causando problemas novamente. Então eles recuam e saem dali. Depois disso, eles aparecem lanchando, e o Zetsu a elogia, dizendo que mesmo sendo maltratada daquele jeito, ela sempre manteve o sorriso e ela agradece. A garotinha pergunta como ele sabia que os soldados não podiam fazer aquilo em plena luz do dia. E ele diz que aprendeu isso com um antigo amigo que era muito rígido com as regras. O Setsu fala para ela que sem navios indo para o continente demoníaco, ela não vai chegar muito longe, e pergunta o que ela fará. Ela responde que continuará procurando quem a leve para lá, e mesmo se não conseguir, vai comprar um navio. Vemos que essa garotinha é um pouco maluca das ideias. O Zetsu bem sabe disso e diz que é impossível, mas ela continua determinada. Então, ele fala
fala que tem uma ideia, já que ele irá para lá também. E ela fica empolgada perguntando quanto deve pagá-lo. O avô dessa criança ensinou muito bem ela. Tudo ela quer resolver com dinheiro. O Setsu diz que a única condição é que ela durma em uma pousada esta noite, já que está muito cansada e pede que ela não exagere. A garotinha concorda, mas diz que só tem uma condição: quer dividir os custos da pousada com ele. A mão fechada ela aprendeu muito bem também. Quando já estão na pousada, o Setsu pede que ela vá tomar banho, mas antes disso ela pergunta se ele pode ficar com aquele seu item que é muito valioso. E ele pergunta se aquilo não é muito importante para ela, mas ela diz que confia nele e mostra o fado Setsu, e logo reconhece a joia. Ela conta um pouco da história do seu avô, que era um joalheiro muito famoso e habilidoso do reino. Então um dia chegou o pedido para o reparo desse broche, mas ele não tinha mais muito tempo de vida e sabia disso. Ele conta para ela que o verdadeiro orgulho é utilizar do dinheiro para proteger as coisas que são realmente importantes para ela, e que sem isso não iria conseguir, e pediu que ela entregasse o último pedido que foi feito a ele, e por isso ela quer entregá-lo em segurança. O Setsu percebe que aquele broche foi o que ele conjurou com magia de proteção e torce para que nada tenha acontecido a essa pessoa. A garotinha dormindo fica toda atravessada na cama e atrapalha o Setsu a dormir. É então que aqueles policiais chegam na pousada perguntando por eles e que são suspeitos de serem espiões do demônio. Quando chegam no quarto, a garotinha ainda tá atordoada e toma um susto com eles. O Setsu diz que terá que mudar o horário de partida deles e pula a janela para escaparem. Os policiais vão atrás deles e quando encontram, o Setsu trata como se não fossem nada, só correndo e fazendo eles caírem em armadilhas. Quando eles chegam em uma ponte e parecem estar sem saída, os guardas os encontram, mas o Setsu os provoca e pede para eles virem para cima. Mas logo em seguida, diz que eles vão partir agora e dá um salto com a garotinha da ponte. E é então que aparece surgindo do mar um monstro que logo o Setsu reconhece e que se chama Levia. Ele pede desculpas por aparecer tão de repente e pede que os leve para o continente demoníaco por hora. Os guardas não acreditam no que veem e tratam aquilo como se fosse um sonho. A garotinha fica impressionada e pergunta se aquele é Leviatã, o deus do mar, e pergunta quem é essa pessoa que ela contratou como guarda. E eles estão finalmente chegando ao continente demoníaco.